Nesse vídeo, nós vamos cuidar sobre o papel do trauma infantil. Então, ele vem sustentando a conexão traumática, porque a nossa infância tem um papel fundamental em todas as relações na nossa vida. Porque é nesse primeiro aprendizado que a gente elabora, que a gente molda a forma que a gente vai se vincular no futuro na nossa vida adulta. Então, primeiro, a gente aprende com os nossos pais e depois com outros adultos da nossa convivência na infância. Então, por isso é importante a gente lembrar das suas memórias da infância. Então, busca agora se conectar e sintonizar como foi a relação que você tinha com o seu pai. E agora em seguida, lembre-se como que era a relação que você teve com a sua mãe. E claro, como que essas relações estão até hoje, caso eles se encontrem vivos. Então a gente vai refletir juntos. Elas eram relações fortes, agradáveis, onde vocês compartilharam bons momentos? Quando você se lembra da sua infância, você sente um quentinho no peito, no seu coração? Você se sente protegida, segura ou não? Talvez seja o contrário. Talvez você se sinta desconfortável simplesmente pelo fato de pensar na sua infância. Talvez porque seus pais foram negligentes, eram emocionalmente infantis, não tinham responsabilidade ou talvez não conseguiam ter tempo de dedicação para você. O fato é que a gente precisa entender que grande parte das nossas feridas emocionais nasceram na nossa infância. É lá que você molda a sua percepção de como você podia se expressar, ou se você se sentia confortável em se expressar para ser ouvida pelos seus pais. Se eles paravam para te escutar, para estar com você, para brincar com você, ou se nada disso aconteceu. Então, quando a gente foi educado em um lugar que considerou a nossa autenticidade, um lugar onde a gente pôde chorar tendo um adulto por perto que pudesse acalmar a gente, um adulto em que nos deixasse confortável, seguros, um lugar onde você podia confiar e contar com algum adulto ou com essa pessoa sempre que você precisasse, como se ela fosse o seu verdadeiro porto seguro. Porque isso tudo gera em um futuro adulto saudável, que aceita as suas próprias limitações, mas que também se empodera de todas as suas características, por mais imperfeitas que elas sejam. Mas tudo isso é muito raro de acontecer. O que é mais comum é a gente desenvolver em nós mesmos uma sensação de constante insegurança e desconfiança. Então, no lugar da gente abrir os braços na infância para receber carinho e atenção, na verdade a gente recebeu punição ou retaliação. Talvez você foi educado em um ambiente com muitas brigas, com portas batendo, com pessoas mentindo, gritando, enganando. Um lugar onde o amor significa sofrimento e que estar junto é a mesma coisa que machucar. Se você se sente ameaçada e se tudo isso acontece, se esse passa a ser um mundo onde é familiar para esse indivíduo que um dia vai crescer e vai se tornar um adulto, o que a gente pode esperar de uma criança que se desenvolve sem conseguir confiar nos outros, sem conseguir confiar no amor?
é muito certo que ela vai reproduzir essa desconfiança e esse medo na fase adulta. Então, esse será um adulto que vai buscar preencher um lugar que nunca foi satisfeito. Então, esse vai ser um adulto que ele vai buscar por um alguém que vai dar carinho, que vai gerar essa sensação de proteção e de segurança, porque apesar de um medo profundo, ele também tem um desejo muito latente de se conectar verdadeiramente com outra pessoa, que consiga vê-la por inteiro, como alguém que nunca a tenha visto anteriormente. E é justamente esse o lugar que a pessoa com transtorno de personalidade narcisista se aproveita. Então ela enxerga a vulnerabilidade que você tem, que a vítima tem. Ou seja, ela entende que você busca alguém para te suprir emocionalmente, para te confortar. E aí essa pessoa narcisista, ela vai se colocar nesse lugar. Então ela vai buscar preencher, mas ela vai buscar preencher através de um rompante, que é um rompante de arrogância. E essa é uma característica infantilizada, porque quem usa a arrogância é porque ela está em um modo defensivo. Então ela acredita que ela vai suprir todas as suas necessidades, todas as necessidades da vítima. Então ela vai buscar se defender para ninguém encontrar essas imperfeições ou defeitos que ela tem. Por isso a arrogância. Então essa pessoa narcisista, ela acredita que ela é melhor do que você, que ela entende melhor do que você, que ela sabe melhor do que você. E justamente por isso a vítima sente que deve a essa pessoa narcisista toda a sua dedicação, todo o seu respeito, passando a ser então o suprimento emocional da pessoa narcisista. Então vamos entender um pouco o que é esse suprimento narcisista? É justamente toda a atenção que você deposita nela, toda a demonstração de admiração, de atenção, de carinho, de adulação, inclusive as brigas que você tem, inclusive as preocupações que você tem, são formas de suprir o narcisista. Então, quanto mais tempo você dedica a essa pessoa, mais controle a pessoa narcisista sente que tem sobre você. Mas então, mais dependente você vai ficando para ganhar as recompensas que ela vai te dar em troca das doações que você dá para ela. Só que quando a desvalorização começa a se iniciar naquele ciclo doentio, a vítima, no caso você, entra nesses medos de abandono e começa a relembrar de uma forma inconsciente toda a rejeição que você sentiu dos seus pais na infância. Esse medo vai reproduzir todos os gatilhos de convivência da sua criança. Então você, como adulta, pode começar a sentir o coração palpitar, as mãos e pés congelarem, sentir todo o medo de humilhação que possa ter vivido anteriormente na sua infância. As situações que a pessoa narcisista te faz passar reforça todos os seus medos já existentes. Então, toda vez que essa pessoa começa a te xingar, a te menosprezar, a te diminuir, a gritar com você, ela vai reforçar 1000 vezes essas vozes negativas antigas que você já tinha desde a infância. Se você já tinha pensamentos antigos que te faziam acreditar que você não é bonita, por exemplo, talvez porque você ouviu seu pai te comparar com alguma priminha na infância, ou alguma tia que te chamava de Olivia Palitro, ou algum outro apelido de diminuição. Essa é uma voz que ela é relembrada e reforçada nessa relação com a pessoa narcisista. Isso significa que a pessoa narcisista, ela consegue te manipular através dos seus traumas de infância, reabrindo as feridas cicatrizadas ou abertas, ativando em você
toda aquela dinâmica neurobiológica que a gente já viu anteriormente nos vídeos, desequilibrando seus hormônios, desregulando seu sistema nervoso, te deixando em pânico, em constante conflito interno. Os efeitos dessa conexão traumática são, por exemplo, inabilidade de ter uma conclusão ou de tomar uma decisão, múltiplos ciclos de termina e reata, então vocês não conseguem colocar um fim, você no caso não consegue colocar um fim, e inabilidade de definitivamente deixar a relação. Então você tem também uma falta de clareza sobre a natureza do narcisista, uma sensação constante de estar estagnada, indecisa, com dúvida de si mesma, tem uma inabilidade de reconhecer a si mesma, existe uma autoculpabilização ou uma falta de confiança em si mesma. Você também vai sentir uma perca de função de execução cerebral, vai trazer uma dependência absoluta do narcisista. Então, cuidado com falas do tipo: eu fui permissiva ou eu sou permissiva, como é que eu pude deixar isso acontecer, eu devo realmente ser burra, como é que eu fui tão ingênua, não consigo fazer nada dar certo mesmo, tá vendo? Por isso que eu não posso confiar em mim mesma. Essas são vozes, e quando a voz do narcisista entra em dominância mental da vítima, a voz de autocrítica, esse crítico interno já existente, vai se intensificar. E tudo isso triplica, fazendo com que você desacredite de você mesma, o que vai levar a baixa autoestima, a desvalorização, a inautenticidade, a uma dificuldade em você fazer escolhas e ter alguma opinião contrária, levando ao grande receio de errar.